Boa noite, pessoal. Olá, olá. Oi, vamos entrando. Oi, Ju. Beijo, amada. Vinícius. Boa noite, meus amados. Vamos entrando. Professora Juliana Monteiro, beijo no seu coração, amiga. Obrigada pela força, viu? Por tudo. Oi, 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 oi. Vamos chegando. Vamos entrando. Quem é que vai fazer essa segunda fase? Que vai lacrar administrativo? Já lacramos na primeira. Vamos lacrar na segunda também, né? Pra continuar dando tudo certo. Obrigada, obrigada, obrigada pelo carinho. Fortaleza me ama? Ah, eu também amo Fortaleza. Obrigada. Tudo bem? Oi, Kleber. Tudo bom, meu amor? Obrigada pelo carinho. Rondônia, Brasília. Vamos chegando. Beijo, Kleber. Obrigada pelo carinho. Oi, Rangel, meu aluno da segunda fase. Estávamos agora há pouco fofocando no Zap, falando de legislação, falando de doutrina, falando da nossa aula inaugural, que foi muito legal. Acabou, tem mais ou menos umas 2 horinhas, não, 3 horinhas que acabou a nossa aula inaugural. Tamo junto, tô junto com todo mundo. Vambora, Tocantins, ai meu pai do céu, muito bom. Vitória da Conquista, Bahia. Vai fazer trabalho com a Ju? Ela é sensacional. Ju aprovou a minha filha, hein? Ó, tem um coração, tem um lugarzinho especial aqui no coração pra ela. Além dela ter aprovado a minha filha, minha amiga, né? Né, Ju? Segunda fase com o PB, trabalho no PB, no portal, é isso aí. Vamos chegando, meus amores, pra gente conversar um pouquinho hoje sobre segunda fase. Obrigada, você também, Georgia. Tamo junto. Isso aí. Vamos... Ela é sensacional, a Ju é muito boa mesmo. Uma querida, uma amiga muito querida. Ai, Bia, Claudinha, e Ana também. A galera é muito boa, né? Portal nota 1000, né? É verdade. Não, não fica desanimado não, Nicolas. Para com isso, ó. Não precisa ficar preocupado, nem precisa ficar desanimado com a questão das peças não, tá bom? É tudo bem tranquilo, tá? Beijo, Michel. Identificação de peças não é difícil. Beijo, Hugo. É assim, né? Professora, eu te amo. Professora, a senhora é muito amada. Mas administrativa eu não quero na segunda fase, não. Mas o que é isso, meu povo? Vamos parar com isso. A DM na segunda fase é show de bola. Vamos lá. Bom, qual é a intenção hoje aqui, né? Pelo Amo Direito, essa grande parceria do Portal F3 com o Amo Direito, a gente fazendo hoje essas transmissões voltadas à segunda fase, voltadas a peças, a parte processual. Eu estava falando com o pessoal da minha primeira fase hoje, que esse momento é um misto de emoções, né? Ai, eu fui aprovada na primeira fase. Ai, eu tô indo para a segunda fase, tô feliz, mas tô morrendo de medo, tô com uma ansiedade que tá meu coração, parece que vai sair pela boca. A ansiedade é normal, vocês estão entrando numa etapa da prova, né, do exame de ordem, melhor dizendo, que para muitos é desconhecida. Para quem vem da repescagem, o cara tá mais ou menos calejado, mas para o pessoal que está chegando pela primeira vez, uma parte desconhecida e fica preocupado como é que vai estudar, fica preocupado que não sabe fazer a peça, fica preocupado que acha que não vai dar tempo, fica às vezes preocupado só com peça e esquece o direito material. Mas aí a gente está aqui, o professor, para orientar em todos esses aspectos. Como estudar, o que estudar, quais os macetes para as peças, quais as peças que vão mais cair, que podem, a chance de cair é maior. Nada é uma presunção absoluta, entenderam? Mas a chance de cair é maior. Como é que você deve se comportar com o estudo, o que você deve fazer? A gente está aqui para isso, para orientá-los. Porque eu sei que vocês chegam muito medrosos, né? Então a parte processual vocês ficam assim muito preocupados. Óbvio, vocês não têm, né, aquela prática forense, então parece que tudo fica muito mais difícil. Alguns alunos que fazem estágios em alguns lugares têm até um pouquinho mais, né, de domínio. Aí, Pedro, Portal F3 deveria ter direito civil segunda fase. Daqui a pouquinho tá chegando.
Então é normal esse medo, mas nada que o professor não consiga ao longo da caminhada, até o dia da prova, nossa prova vai ser dia 28 de maio, que o professor não consiga resolver com você. Se você seguir as orientações do professor. Qual a fase que eu acho pior? Eu acho pior a primeira fase. Pra mim, tá? Pra mim. Foi, quando eu fiz o exame de ordem, que foi há muito tempo e era diferente do de vocês, eu tinha medo da primeira fase. A segunda fase eu sempre dizia assim, ó, passei pela primeira fase, segunda fase já tá no bolso. Eu sempre fui apaixonada pelo direito administrativo desde a época da graduação. Então, assim, eu fui para a segunda fase, assim, sabe, para abraçar mesmo. E eu me dediquei muito, estudei com muito compromisso, e aí, pronto, passei, né? Mas eu acho a primeira fase mais delicadinha. Eu acho. Oba, vamos ficar juntinho. Mas vamos falar um pouquinho da segunda fase, isso que a gente se propôs a fazer hoje, pelo Amo Direito aqui, esse casamento aí com o Portal F3. Beijo, Piauí. E vamos falar um pouquinho da nossa segunda fase. Na verdade, da segunda fase. Segunda fase de direito administrativo. É difícil? Não é difícil. Se você tá aí com medo de administrativo, tá me ouvindo para ver, porque de repente você tá vislumbrando a ideia de fazer ADM na segunda fase, pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum. A nossa prova é muito tranquila. É claro que às vezes a banca aperta um pouquinho em determinado exame, mas no outro ela já dá aquela afrouxadinha, coisa que é normal, pessoal. Isso acontece até na primeira fase, né? Primeira fase às vezes vem rasgando, no outro exame a primeira fase vem mais levinha. Beijo, Bahia. Vinícius Valverde. Matéria é administrativo, segunda fase, tá? Acabei esquecendo, né, de botar, né, direito administrativo. Acabei até esquecendo de botar aí na chamada de vocês, para vocês aí. Então, olha lá. Cabimento de peças na segunda fase de direito administrativo. Vamos segurar só um pouquinho as mensagens? Bota aí o coraçãozinho, para a professora ficar acordadinha aqui com o coração. O que pode cair na minha segunda fase de administrativo? A pergunta é sempre assim, quantas peças, hein, professora? Não se preocupa com o número de peças. Se preocupa em aprender as peças que seriam as peças mais prováveis de serem cobradas pelo examinador. É claro que a gente olha todos os exames, desde que a FGV está à frente, e percebe aquilo que ela gosta mais, aquilo que ela gosta menos um pouquinho, aquilo que ela nunca pediu, mas também não deixa de olhar o que acontece ao redor nas outras segundas fases. E ficar atento a isso. E jamais cair no equívoco de, eu acho que só pode cair uma ordinária, procedimento comum, um mandado de segurança, uma contestaçãozinha. Ficar pensando para estudar. Eu vou trocar de óculos, tá? Que isso está me dando um pouquinho de dor de cabeça. Na verdade, eu estou com dor de cabeça. Filho, é verdade. Está difícil, mas vocês me ajudam. Vamos lá. Então, a gente analisa, né? Olha as últimas peças, dá uma olhada no que está acontecendo ao redor. Tem algumas peças que a gente fica com mais atenção, outras um pouquinho menos, mas tem que estudar tudo, tá? Tudo o que, professora? Peças que de repente você diria assim, isso não tem cara de ADM, isso tem cara de constitucional, mas eu não posso deixar de estudar. Então, vamos lá. Na nossa prova, o que já caiu? Ação de procedimento comum foi o que mais caiu. São as ações ordinárias. Ação indenizatória, ações de obrigação de fazer, ação anulatória de ato administrativo. E tem outras que ainda não caíram e que poderão cair. E a gente vai falar um pouquinho delas. Já caiu o mandado de segurança? Óbvio. Quero ver qual é a prova de segunda fase que nunca caiu o mandado de segurança. Muito difícil, né? A maior parte cai. Já caiu peça de defesa? Já caiu contestação pra gente. Já caiu ação popular? Já. Já caiu ação civil pública? Não, mas acabou de cair inconstitucional no exame passado. Então, a gente dá uma olhada. E recurso? O que já caiu de recurso? Já caiu apelação, já caiu ROC, já caiu agravo de instrumento. Mas, professora, com a mudança do CPC, o que já caiu de recurso? Apelação. Eu estou esperando um agravo de instrumento aí, desde o exame passado. Que é um recurso com muitas, digamos assim, formalidades, né? Detalhezinhos. Então,
eu acho que é uma boa pedida aí para o examinador o agravo de instrumento. Nunca caiu agravo interno pra gente, mas já caiu em tributário. Oi, Mairinha! Minha filhote aí, ó. Então, é legal a gente examinar o que já caiu pra gente ter uma ideia de probabilidade, que não é uma presunção absoluta. Sim, quem estagia com certeza tem mais experiência e melhor. Vamos lá. Vamos começar a conversar sobre essas peças que já foram cobradas da nossa segunda fase. E vamos falar também de algumas que não caíram ainda e que eu fico um pouquinho preocupada com a dificuldade do aluno, às vezes, identificar. Então, a grande ideia hoje é identificação de peças, cabimento de peças, quais peças mais prováveis de serem cobradas na segunda fase. Vamos começar com a ideia da ação ordinária e o mandado de segurança. Por quê? Primeiro, porque foram duas peças muito cobradas já na nossa segunda fase. Segundo, porque o aluno tem sempre dificuldade e medo de, eu não sei se é um MS ou é uma ação ordinária. Vamos lá. A ação ordinária, ela pode sempre ser utilizada. O negócio é você olhar para o mandado de segurança e ver o que impede a impetração do MS. Então é muito comum os livros falarem de mandado de segurança junto com habeas data, junto com a ação de procedimento comum. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: se não for HD, pode ser o MS. Se não puder ser MS, corre para as vias ordinárias. Por que se não for HD, pode ser MS? Porque o mandado de segurança é um remédio constitucional que visa proteger o direito líquido e certo, não amparado por HD, não amparado por HC. Ou seja, o habeas corpus eu não dou muita atenção dentro do direito administrativo. Mas o habeas data, por exemplo, direito de informação. O direito líquido e certo protegido pelo habeas data é o direito de informação. Direito de informação a respeito do impetrante. Então ele quer obter uma informação, ou ele quer acrescentar alguma informação, ou ele quer retificar alguma informação, e o órgão público, a administração pública nega. Como ele tem esse direito líquido e certo de receber as informações, porque o direito à informação é um direito fundamental, quando lhe é negado isso, ele vem com um remédio constitucional, por isso o nome remédio, que é o habeas data. Então o habeas data está focado num direito líquido e certo, que é o direito de informação. Informação relativa à pessoa do impetrante, que nunca caiu na nossa prova. Acho até uma peça muito simples, por isso que eu acho que não cai. Beijo, Arthur. E o MS? Quando eu falo MS, proteger direito líquido e certo não amparado por HD, não amparado por HC, é porque eu, olhando o enunciado da questão, eu já afastei o habeas data. Não é nada ligado a direito de informação. E aí eu posso ter a possibilidade do mandado de segurança, que é uma peça que já caiu várias vezes pra gente. Que cai muito. A menina dos olhos do examinador. O mandado de segurança, como é que você tem que olhar para ele? Você tem que olhar e verificar, será que essa situação, tem alguma coisa nessa situação que afasta a possibilidade do mandado de segurança? Tá bom, professora, mas o que afasta a possibilidade do mandado de segurança? Para me ajudar a identificar que é ou não o mandado de segurança, porque a ideia aqui é você aprender a identificar. Bom, se precisar de dilação probatória, meu amor, não cabe mandado de segurança. Por quê? Porque é um direito líquido e certo. Ele está provado de plano. Já existe uma prova pré-constituída. Não vai haver necessidade de produção de prova durante o processo. E se precisar, não pode ser MS. Eu repito, não cabe dilação probatória no mandado de segurança. Está fazendo uma prova, viu que precisa de prova pericial, de prova testemunhal, não cabe mandado de segurança, porque a questão tem que dizer para você que está tudo tudo comprovado de plano e que não precisa de dilação probatória. Aí você já fica de olho no MS. Agora, verificou que a questão fala de necessidade de dilação probatória, isso já afasta o MS. O que também afasta o MS? O prazo. Mandado de segurança tem um prazo decadencial para poder ser impetrado. 120 dias da ciência daquele ato que lesou, violou o direito líquido e certo. Então, veja, precisou de dilação probatória, afasta o mandado de segurança. Passou do prazo de 120 dias, afasta o mandado de segurança.
a ideia aqui não era anular um ato ou anular um ato e buscar verbas indenizatórias pretéritas, também não cabe MS. No MS você não tem como pegar verbas indenizatórias, valores pretéritos. Isso também impede a impetração do mandado de segurança. Então, se eu estou diante de uma questão em que eu preciso de dilação probatória, já ultrapassou o prazo de 120 dias, eu quero, na verdade, buscar valores pretéritos, uma indenização, já sei que não pode ser MS. Existe na lei do MS também um artigo que é importantíssimo para a prova. Na verdade, a lei do MS é uma mãe, né? Porque ela te dá várias informações importantíssimas para as nossas provas, para a nossa prova. Então, tem coisas lá que impedem o mandado de segurança. Se eu interpus um recurso administrativo com efeito suspensivo, que é raro, mas existe. Se eu interpus um recurso administrativo com efeito suspensivo, eu já não posso utilizar o mandado de segurança. Se existe um recurso na lei processual, um recurso judicial na lei processual, eu não vou utilizar o mandado de segurança. Se é lei em tese, eu não vou usar o mandado de segurança. O artigo 5º, ele te ajuda, porque ele diz para você o que não deixa acontecer o mandado de segurança. Ou seja, naquelas situações do artigo 5º, é impossível a impetração do MS. Então, veja como é fácil. Se você tinha dúvida entre a via ordinária, ações de procedimento comum, mandado de segurança e habeas data, eu acabei com esse problema. Porque se o mandado de segurança é o remédio constitucional que vem proteger direito líquido e certo não amparado por HD, eu não posso estar diante de uma situação fática em que houve violação do direito de informação relativa à pessoa do impetrante, porque seria HD. Então o MS cai fora. Se não é HD, eu passo para o MS. Bom, se é o MS, a primeira coisa que eu tenho que ver, cabe dilação probatória, prazo decadencial de 120 dias. Eu estou pedindo valores pretéritos, uma indenização, é lei em tese, é um recurso administrativo com efeito suspensivo, ou seja, tudo aquilo que impede a utilização do MS está ali, meu amor, latente, ou uma coisa ou outra, não precisa estar tudo não, tá? Isso não é cumulativo, não. Ou é uma questão de dilação probatória, ou é um prazo decadencial, ou é a busca de valores pretéritos, ou é uma lei em tese, ou foi interposto um recurso com administrativo com efeito suspensivo. Uma dessas situações que afasta o MS, então você joga fora o MS. Aí eu te pergunto, vais pra onde, criatura? Embora chorando? Teoria do meio-fio, senta e chora? Não, né, doutor? Não, né, doutora? Fiz ordinárias, essa sempre cabe. Só que essa vai ser a última que você vai pensar, porque primeiro você tem que olhar se cabe um mandado de segurança, ou se caberia um HD, que afastaria o MS. E aí você parte para as vias ordinárias, para as ações de procedimento comum. Prof, essa pode cair ou se pode. Muitas chances. Acho que, não vou botar 90% não, que você de repente vai achar que é. Aí não vai querer estudar o resto, né? Eu tenho um ataque com isso. Essas são as mais cobradas, as ações de procedimento comum, as ações ordinárias que a gente chama, né? Vamos lá. Identificamos o MS por exclusão para ter segurança. A gente faz, olha a situação, verificando que não são casos de MS, você já corre para a via ordinária. Agora, a banca diz para você que é um meio sério, não há necessidade de dilação probatória. Quando ela fala isso para você, você já sabe que é um mandado de segurança. Você está vendo que está dentro do prazo de 120 dias, já sabe que é um mandado de segurança. O mandado de segurança é fácil de você afastar, porque vai aparecer aqueles pontos que o ordenamento jurídico pátrio já afasta o MS. Então é muito fácil de você ir para a ordinária. Agora, se a banca diz que é um meio mais sério e que não há necessidade de dilação probatória, ela está botando para você, ó, com luz de LED aqui, que é MS, 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 MS. Pô, falou para você, não precisa de dilação probatória, não precisa de dilação probatória, que é um meio sério. A MS não é via ordinária. As ações de procedimento comum, o que poderia cair para a gente? Uma ação indenizatória, com fulcro no 37, parágrafo 6º da Constituição, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado. Já caiu pra gente. Pode cair de novo? Pode. Eles repetem? Repetem. Pode
cair uma ação de desapropriação indireta? Claro que pode. É a cara da prova de segunda fase de administrativo. E aí, ainda que você olhe para a ação de desapropriação indireta e entenda que ela vem buscar um ressarcimento, uma indenização pela perda da propriedade, porque o poder público ali praticou um verdadeiro esbulho possessório, você vai ajuizar a ação indenizatória, a ação de desapropriação indireta, com fulcro em outros fundamentos legais. Aí você tem o próprio artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que garante uma justa indenização pela perda da propriedade. Você tem o artigo do decreto-lei, que fala em converter em perdas e danos aquela propriedade que você não tem mais como trazer para si. Ela tem essa ideia de um cunho indenizatório, mas ela é de natureza real. O STF e o STJ já mencionou. Cabe, então, na nossa prova, poderia vir uma ação de desapropriação indireta? Óbvio que sim. Só que você vai usar um outro artigo para fundamentar essa ação. Claro que pode. Prof, ação de desapropriação indireta e ação de desapropriação é a mesma coisa? De jeito nenhum. Ainda que eu esteja dentro do tema intervenção do Estado na propriedade privada, de jeito nenhum. A ação de desapropriação indireta é aquele que sofre um verdadeiro esbulho possessório praticado pelo poder público que vai ajuizar a ação. Porque ele perdeu a propriedade dele. Que houve um apossamento administrativo sem a observância do devido processo legal. Ele não tem como trazer oi Beli, beijos amor. Ele não tem mais como trazer a propriedade de volta, ele vai buscar uma indenização. A ação de desapropriação, toma cuidado. Vamos lá. Quem vai propor a ação de desapropriação? Também, amiga, muito de verdade. Quem vai propor a ação de desapropriação? Aquele que quer promover a desapropriação, professora. E por que ele tem que promover a desapropriação? Por que ele tem que ajuizar a ação, uma ação que se chama ação de desapropriação? Porque quando aquele que tem competência para promover a desapropriação, para ficar à frente da fase executória, quando ele está para atuar na fase executória, o proprietário cria resistência. Quando o proprietário cria resistência, ele não entra à força na casa do proprietário. Mano militar, ele não vale. O que ele tem que propor? A ação de desapropriação. Então, meu amor, eu não posso confundir na prova a ação de desapropriação, fechou? Com a ação de desapropriação indireta. A ação de desapropriação, ela poderia ser proposta por um ente federado, por uma entidade administrativa que pertence à administração pública indireta ou por uma concessionária de serviços públicos. Aí vamos lá. Não precisa ser PhD em administrativo. Você está fazendo prova para advogado no âmbito privado. Você não vai ser chamado pela OAB para ajuizar uma ação de desapropriação pelo ente federado. Você não vai ser chamado na prova da OAB para preparar essa ação de desapropriação para uma autarquia. Mas você pode, por exemplo, ser chamado pela prova da OAB para ajuizar a ação de desapropriação por uma concessionária de serviços públicos, que é uma pessoa jurídica de direito privado. E que, ao encontrar a resistência do proprietário para que ela entrasse, quando ela precisa entrar no bem para desapropriar, transferir a propriedade, quando ela encontra a resistência, ela não tem outro caminho, ela tem que propor a ação. Lembrando sempre que a concessionária, para propor a ação de desapropriação, ela precisa ter no contrato aquela delegação de estar à frente da fase executória. Então, poderia cair uma ação de desapropriação para a gente? Sim. Bastaria o quê? Que na questão dissesse que era uma concessionária de serviços públicos, que no momento da fase executória da desapropriação, houve resistência do proprietário, e aí, como ela não pode fazer isso à força, ela tem que ajuizar a ação de desapropriação. Então, pode cair pra gente? Pode. É difícil? Difícil é, mas impossível não. Então, você já não pode confundir a ação de desapropriação com a ação de desapropriação indireta. Professora, é fácil fazer uma ação de procedimento comum? Claro que é. É a estrutura mais simples. E é um esqueleto que você usa para todos esses tipos de ações que eu estou falando. Você tem lá os requisitos da petição inicial no artigo 319 do CPC. Então, é muito tranquilo de se fazer. Você vai endereçar, ou vai ser o juiz estadual, ou vai ser Justiça Federal. Você vai qualificar o autor
e o réu olhando para o 319 do CPC, você vai relatar os fatos, você vai falar da fundamentação jurídica e você vai fazer aquele pedido de ações de procedimento comum, ações ordinárias, que são muito simples. Então não tem nenhum bicho de 7 cabeças para preparar uma inicial. E é legal para a gente porque um esqueleto serve para todos esses exemplos que eu estou te dando. Já dei da ação indenizatória, com base no 37, parágrafo 6º, quando alguém sofre um dano praticado por um agente público no exercício da sua função pública, ou em razão dela. Ação de desapropriação indireta, quando você foi esbulhado, a sua propriedade foi esbulhada pelo poder público. E ação de desapropriação, que é aquele que quer promover a desapropriação, mas encontra resistência no proprietário, e aí não tem outro caminho, outra alternativa, não lhe resta, do que ajuizar a ação de desapropriação. Pra gente poderia essa última? Sim, por uma concessionária, mas não por um ente federado, não pela administração pública. Tá legal? Ação anulatória de ato administrativo, já caiu pra gente. No dia daquela prova eu acertei em cheio na revisão final. Ação anulatória de ato administrativo era a demissão de um servidor público federal que era ilegal. Então se buscava no âmbito do judiciário a invalidação desse ato de demissão, porque estava flagrantemente ilegal, e consequentemente, a anulação do ato se pedia a reintegração do servidor. Já caiu pra gente, já, e é uma peça muito tranquila. Ação anulatória. Ação de obrigação de fazer, já caiu? Já. Entrega de medicamentos para uma senhora idosa. Já caiu inconstitucional a mesma coisa ligada à educação, vaga em creche. Isso nunca caiu pra gente. Poderia cair? Sim. Um direito social. Artigo 6º. O direito à educação. A vaga no ensino fundamental. Ação de obrigação de fazer. Pode cair? Pode. Já caiu de medicamento voltado para a saúde, mas nunca caiu voltado para a educação. Nunca caiu voltado para a moradia. Também poderia acontecer. Professora, estou aqui pensando, e a ação de improbidade administrativa poderia cair? Está se falando tanto em improbidade, né? Poderia. Mas espera aí, quem é que tem legitimidade ativa para propor ação de improbidade administrativa norteada pela Lei 8429 de 92? MP e pessoa jurídica interessada. MP, tu não vai fazer a prova por ele, né? Tu não tá fazendo prova para promotor? Então tu não vai ajuizar. Legal. Sim, poderia. Desde que não houvesse a necessidade de uma dilação probatória, sim, um direito líquido e certo, poderia. Na medicação é que o MS é muito complicado sempre. É muito difícil, até na prática, eu trabalho na Defensoria Pública há 8 anos, a gente nunca impetra um MS em busca de medicamento, pleiteando alguma coisa ligada ao direito à saúde, porque pode ser necessário provas, e aí não cabe o MS, então tem que tomar muito cuidado na hora da escolha. Mas a prova vai te dar a dica se está precisando de dilação probatória ou não, entendeu? Voltando aqui, ação de improbidade. Poderia cair na nossa prova? Sim, mas jamais você atuando como um Ministério Público. Nada, meu amor. Por quê? Porque tu não está fazendo prova para promotor, tu está fazendo prova para advogado. Ah, é? Então, peraí, quem é que dentro dessas pessoas jurídicas interessadas eu poderia propor a ação de improbidade administrativa? Lembra que lá na Lei 8429 tem entidades privadas que recebem custeio e subvenção do erário? Então, digamos que seja uma fundação do âmbito privado, e que receba mais de 50% de grana do erário. O presidente dessa fundação te procura, você é advogado, e relata que um dos agentes que trabalham naquela fundação, na parte financeira, está roubando a fundação. Está praticando um daqueles atos de improbidade previstos na Lei 8429. Quando essa fundação lhe procura, você vai, como advogado da fundação, poder ajuizar a ação de improbidade. Agora, você nunca vai ajuizar a ação de improbidade na prova da ordem pelo Ministério Público. Então você tem que enxergar quem? Uma pessoa do âmbito privado que receba uma grana do erário e que está sofrendo um ato de improbidade. Te procura como advogado e você ajuiza a ação. E aí você tem que lembrar nessa ação alguns detalhes.
essa ação de improbidade, você não pede direto a citação do requerido. Você vai pedir primeiro a notificação dele, para ele prestar informações. Após, você pede a citação. Então, você tem que seguir as peculiaridades da lei. Primeiro vai se pedir a notificação daquele que está sendo acusado do ato de improbidade, para ele apresentar manifestações no prazo de 15 dias, que a gente chama de defesa prévia. E logo após esse item, você vai botar contestação, ou melhor dizendo, citação, para que o réu apresente as suas, a sua defesa, no prazo legal, que também é um prazo de 15 dias, em regra. Então, a ação de improbidade, esses dois detalhes são importantes. Primeiro, pedir a notificação, depois pedir a citação. Outra coisa, aqui a gente faz um pedido de natureza cautelar. Por exemplo, alguma medida cautelar para sequestrar, para bloquear valores que visam ressarcir ao erário lá na frente, ou porque a pessoa causou um dano ao erário, ou porque ela se enriqueceu ilicitamente. Então, tem que tomar cuidado na ação de improbidade nisso. Por quê? Porque aqui você vai fazer um pedido de uma medida cautelar. E lá no pedido final, você vai mencionar a ideia de notificação e depois, só depois, a citação do réu. Isso está na lei. Na minha aula, quando eu falo de ação de improbidade, eu explico tudo isso. E outra coisa, você tem que lembrar que se o MP não é o autor da ação, ele deve atuar obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, quando você elabora uma inicial de ação de improbidade, onde você pode fazer um pedido de medida cautelar, onde você vai pedir a notificação do indiciado, do requerido, depois a sua citação, você também tem que pedir a intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para se manifestar no feito. Por quê? Porque se você não botar isso, a banca vai te tirar no mínimo 0,10. Porque a lei de improbidade diz para mim que se o MP ele não for o autor da ação, ele tem que ser o quê? Fiscal da lei. Então tu tem que pedir a intimação dele para ele se manifestar no feito. Tá? A ação de desapropriação é muito interessante porque lá você pode fazer um pedido de emissão provisória na posse. Normalmente você não trabalha com aquele pedido de tutela de urgência, do CPC, você vai trabalhar com um pedido de emissão provisória na posse na ação de desapropriação. E é sempre bom lembrar que não é em toda ação de procedimento comum, de toda ação ordinária, que você vai fazer pedido de tutela de urgência. Tutela de urgência é isso, somente quando eu tenho essa probabilidade aí do direito, esse risco de dano. Então vamos lá, uma ação indenizatória do 37, parágrafo 6º, eu não tenho pedido de tutela de urgência. Mas numa ação anulatória de ato administrativo eu posso ter. Numa ação de obrigação de fazer voltar o direito à saúde eu posso ter. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é em qualquer ação que eu meto a tutela de urgência. Na ação de improbidade eu não trabalho com tutela de urgência. Eu até trabalho com tutela de urgência, mas de natureza cautelar. Né? E na ação de improbidade eu trabalho com emissão provisória na posse. Então a gente tem muitas ações ordinárias que poderiam ser cobradas. A gente só tem que tomar cuidado em ficar atento com essas peculiaridades de cada peça. Você quer ver uma outra peça que já caiu pra gente, que você trabalha com a inicial, que você aprende do 319? Ação popular. A ação popular já caiu pra gente 2 vezes, inclusive há muitos anos atrás, mais de 10 anos, foi a minha peça. O que tem de interessante na ação popular? Está se buscando anular um ato? Sim. Mas um ato lesivo ao meu interesse? Não. A que interesse? Coletivo. Porque se eu quisesse anular aquele ato lesivo ao meu interesse, eu ajuizava uma ação anulatória de ato administrativo. Mas se eu quero anular um ato lesivo ao interesse da coletividade, eu posso ter a ação popular. Mas eu poderia também ter a ação civil pública. Eita, professora! Como é que eu diferencio a ação popular da ação civil pública? Mole. Legitimado. Ativo. Ação popular, cidadão. Prova da cidadania. Título de eleitor. Ação civil pública, o rol de legitimados é maior.
E para a nossa prova, se caísse uma ação civil pública, nós só poderíamos estar por uma associação. Você não vai estar pelo MP, pela Defensoria Pública, pela Administração Pública, não vai. Então, qual é a diferença na ação popular e na ação civil pública? Já que a ideia é proteger o interesse coletivo, o interesse público. Anular aquele ato lesivo ao interesse público e não ao seu interesse. A legitimidade. Porque a ação popular, só cidadão. Prova de cidadania, número do título de eleitor. Se esquecer de colocar na qualificação da ação popular o número do título de eleitor, vai perder ponto. Aproveita, bota o número do título de eleitor, número que eu digo assim, né? Título de eleitor, número, pontinho, pontinho. Não pode deixar de botar, senão vai perder ponto. E já na ação civil pública, os legitimados são maiores, só que eu não posso ir por todo mundo na prova da ordem, então eu vou por uma associação. Certo? Toma cuidado com isso. Tá? Na ação popular, por exemplo, há um litisconsórcio passivo necessário. Todo mundo que participou do clube, da festa e botou dinheiro na cueca, entra todo mundo no polo passivo da demanda. Isso está no artigo 6º da Lei de Ação Popular. Então essas ações ordinárias, elas são importantes pra gente, tá? Saindo aí de ação ordinária, ação popular, ação civil pública, nunca caiu ação civil pública pra gente, vamos falar de agravos. Agravo é um recurso, só que a gente tem 2 agravos que me chamam muita atenção para a prova. Eu tenho o agravo de instrumento, que está no 1015 do CPC, e eu tenho o agravo interno, que está no 1021 do CPC. Professora, como é que eu identifico que é agravo de instrumento e como é que eu identifico que é agravo interno? Simples. Para o agravo de instrumento, a prova vai falar para você que foi uma decisão interlocutória. Uma decisão que é tratando de uma questão incidental. E vai dizer para você que aquela decisão interlocutória, ela não está sendo boa para você. E aí você vai combatê-la. Vai combater com o quê? Com o agravo de instrumento. Uma decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau. Você quer que eu liste? É isso. Depois eu posso botar até no meu Facebook. Entenderam? Então, o agravo de instrumento, ele vai combater decisão interlocutória proferida pelo juízo de piso, pelo juiz de origem. Entendeu? Agora, se eu falo de uma decisão monocrática, que foi proferida pelo relator, aí eu já estou lá no tribunal, aí é agravo interno, meu amor. Ah, não dá para um servir para o outro. Não tem fungibilidade aqui não. Se é agravo de instrumento, é agravo de instrumento. Se é agravo interno, é agravo interno. Agravo de instrumento, agravo por instrumento. Como é uma decisão interlocutória, é uma decisão que está tratando de uma questão incidental, você tem que preparar todo um instrumento para esse agravo subir para o tribunal, que o processo principal vai continuar correndo aqui embaixo, no juízo de origem. Mas se eu estou diante de uma decisão monocrática do desembargador relator, eu já estou lá em cima, no tribunal. O processo está lá. Então não precisa de instrumento nenhum. É uma petição simples. Então, as palavras para você chamar a sua atenção: decisão interlocutória, uma tutela de urgência que foi ou não deferida, e na ideia de agravo interno, decisão monocrática do relator. Agravo interno por quê? Porque está ligado ao regimento interno. Está dentro do tribunal, por isso ele é chamado de agravo interno ou agravo regimental, tá? ROC e apelação. Putz, fantásticos para a prova. Os 2 já caíram. Inclusive no nosso último exame foi a apelação no MS. Aí o pessoal, aí o que eu falo, tem que tomar cuidado em ficar só gravando as palavras e não ter o raciocínio jurídico. Quando algumas pessoas viram lá sentença que denegou o mandado de segurança, se prenderam a palavra denegar, denegatória. Aí ficaram ROC ou apelação? ROC ou apelação? Não. Sentença que denegou o MS vai ser combatida com apelação. Tá falando de sentença. Tá falando de decisão de juízo de primeiro grau. Eu não posso falar de ROC nesse caso aqui. Nada, meu amor. Diferença entre apelação e ROC. Vamos lá. Falou sentença, apelação. É o recurso que é utilizado para combater a sentença. Está lá no 1009 do CPC.
ROC, quando é que eu uso o recurso ordinário constitucional? Naquelas situações do 102, inciso 2, letra A, e no 105, inciso 2, letra B. Veja que para você marcar o ROC, vai se falar de uma decisão denegatória, num MS, no habeas data, no mandado de injunção, em única instância proferida pelos tribunais superiores, um ROC para o STF. Em única ou última instância, proferida pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados. Decisão denegatória. Aí é ROC. Mas eu estou falando de decisões de tribunais superiores, STJ, ou de Tribunal Regional Federal, ou de um Tribunal de Justiça do Estado. Eu não estou falando de uma decisão que é a sentença de um juiz. A gente até tem na Constituição Federal uma possibilidade de um ROC que vai atingir uma sentença. Mas, pra gente, crime político é meio complicado de cair. Nem vou falar para não misturar na sua cabeça. Tá? Apelação e ROC, tem coisas que se aproximam, sim, a estrutura da apelação e do ROC são muito parecidas. Eu tenho uma folha de rosto e tenho as razões recursais. Lembre que o juízo de admissibilidade com o novo Código de Processo Civil não ficou mais com o juízo de piso. Foi para o juízo de quem? Para o outro, aquele que vai receber a apelação, aquele que vai receber o ROC. Então, cuidado. Sentença, apelação. Decisão denegatória proferida em única instância pelos tribunais superiores ou em única e última instância pelos tribunais regionais federais e TJ, decisão denegatória dos tribunais, aí eu falo de ROC, recurso ordinário constitucional. A estrutura é a mesma. Quando você assiste uma aula de ROC e apelação, você vê que a estrutura é a mesma, mas as fundamentações legais são outras. Tá? Recurso extraordinário e recurso especial. Será que cai na nossa prova? Olha, acho que é mais cara de PB e RB, né? Pedro Barreto e Rafael Barreto, porque é mais cara de constitucional. Mas é impossível cair na nossa prova um recurso especial e um recurso extraordinário? Não, impossível não. Porque eu, por exemplo, no meu dia a dia na defensoria, eu uso muito o recurso especial, muito o recurso extraordinário com matérias latentes do direito administrativo. Então, por exemplo, se eu tenho a violação de uma norma constitucional que é importante para a gente, o 37, parágrafo 6, que está sendo violado, eu posso utilizar o recurso extraordinário, que está sendo violada uma norma constitucional. Se tem uma lei federal que está sendo violada, eu posso utilizar o recurso especial para o STJ. Por exemplo, um artigo da Lei 8429, que é uma lei de improbidade administrativa que interessa para a gente, um artigo da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Atos e Processos do âmbito federal. Então, poderia cair para a gente? Sim. Sim, claro que poderia. E as situações em que puxam o recurso especial ou o recurso extraordinário estão no artigo 102 e 105, inciso 3. São aquelas situações. E o que tem de interessante no RESP e no recurso extraordinário? Os requisitos de admissibilidade. Quando a gente fala de recurso especial e de recurso extraordinário, a gente fala de recurso extraordinário em sentido amplo. É preciso que a gente tenha o esgotamento das vias ordinárias recursais. Eu tenho que ter esgotado todas as minhas possibilidades de recursos nas vias ordinárias para eu poder chegar aos recursos extraordinários, de forma ampla. Outra coisa, eu preciso de pré-questionamento. Eu não posso tratar do assunto só agora perante ao STF, só agora perante ao STJ. Eu venho batendo com isso, que é o pré-questionamento. Eu venho pré-questionando essa matéria desde o início. Esgotei as vias ordinárias, subo com o recurso extraordinário para o STF ou o recurso especial para o STJ. Agora, cuidado, porque esgotamento das vias ordinárias recursais para ambos, tanto RE quanto RESP, pré-questionamento para ambos, RE e RESP, mas a questão da repercussão geral somente para o recurso extraordinário. Repercussão geral, o que é? Meu amor, é porque o assunto sai dali de entre as partes só. É algo que vai além. Repercute de uma forma mais ampla. Aquele assunto não está só atingindo a mim, ao meu direito. Está atingindo a qualquer outra pessoa de fora que vai passar pela mesma situação do que eu.
A repercussão geral é um requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. Então, para o RESP, eu tenho esgotamento das vias ordinárias recursais, eu tenho pré-questionamento. Recurso extraordinário, eu tenho esgotamento das vias ordinárias recursais, pré-questionamento e repercussão geral. Se não tiver repercussão geral, não vai subir. Professora, e se por um acaso não for admitido o recurso extraordinário e o recurso especial, tem alguma solução para isso? Tem. Nós temos um agravo lá no 1042 do CPC, que é um agravo diante da não admissão ou da inadmissão do recurso extraordinário ou do recurso especial. Poderia cair? Acho difícil, acho que tem outros recursos muito mais interessantes para a prova pedir. Mas, de qualquer forma, existe esse agravo? Existe. Interpôs o RESP, interpôs o recurso extraordinário, bateu lá, não foi admitido pelo vice-presidente, o que você vai fazer? Eu tenho esse agravo, que é um agravo de não admissão do RESP ou do recurso extraordinário, artigo 1042 do CPC. Professora, a senhora trabalha isso no seu módulo? Menciono, falo. Claro que não é aquele que eu vou dar maior importância como eu dou importância para o agravo de instrumento e o agravo interno. O agravo de instrumento, então, ele é muito importante para a nossa prova. A minha aula de agravo de instrumento, eu tomo maior cuidado em trabalhar todas as formalidades previstas na lei, mostrar como é que deve se falar, quando é que é efeito suspensivo ativo, quando é só efeito suspensivo. Tudo isso a gente trabalha na aula, porque é importante. Peça de defesa. Já caiu contestação pra gente? Já. O que tem de novidade na contestação do novo CPC? Tudo se concentrou nessa peça de defesa que é a contestação. Antes a gente podia contar em peças separadas, quando se falava em defesas do réu, umas 4 ou 5 peças aí. Só que agora está tudo concentrado na contestação. A contestação, eu tenho a possibilidade das preliminares em contestação, que isso já caiu pra gente. Nós trabalhamos com 2 preliminares numa prova, uma vez. Uma preliminar que era de um vício processual, que era ilegitimidade, e a outra preliminar de mérito, que era uma prescrição. Uma levava à extinção do feito sem resolução do mérito, a outra levava à extinção do feito com resolução do mérito, daí chamar preliminar de mérito. E o mérito em si, que é você contra-argumentar, bater de frente com o que o autor está falando. Já caiu pra gente 2 vezes contestação. Poderia cair novamente? Poderia. Você quer ver uma contestação que não caiu pra gente ainda, que eu acho que poderia cair, seria a cara de ADM? Contestação numa ação de desapropriação. Aí como é que seria a questão? Seria que um ente federado, por exemplo, que queria promover a desapropriação, ajuizou a ação. Você foi citado. Está munido do mandado de citação. Você olha lá que a pessoa está munida do mandado de citação e te procura. Qual é a peça? Contestação. Por que eu acho que a banca gostaria de pedir uma contestação numa ação de desapropriação? Porque uma contestação numa ação de desapropriação, ela tem todo um detalhezinho. A contestação na ação de desapropriação, ela só pode versar sobre vícios no processo judicial e, no mérito, impugnação do valor da indenização. Então, se por um acaso cai uma contestação numa ação de desapropriação, a banca vai mexer com você. Ela vai querer testar o seu conhecimento quanto a essas limitações de defesa na peça contestação numa ação de desapropriação. Vamos lá, o que pode ser alegado? Vícios no processo judicial. Você vai falar como preliminar da contestação. Pressupostos processuais. E no mérito, você só poderia alegar, ou melhor, impugnar o valor da indenização. Porque veja, como é que é o contexto aqui? O ente federado tentou desapropriar a minha propriedade, me ofereceu 500 mil, um exemplo. Eu disse que era pouco, ele não pôde entrar na minha casa à força, ajuizou a ação. Perdão. Eu fui citada, apresentei a contestação. Tem alguma preliminar? Não, não tem nenhuma. Tudo bem. Não inventa preliminar. Você tem que olhar para ver se tem ou não. No mérito, o que eu vou alegar? Eu vou impugnar o valor de indenização que me ofereceram administrativamente. E aí eu vou impugnar o valor da indenização.
E aí eu vou lançar a mão do artigo 5º, inciso 24 da Constituição, dizendo, ó, eu tenho direito a uma justa indenização. Agora, é muito interessante que o STJ deixou alegar dentro da contestação o chamado direito de extensão. Então, toma cuidado. Se a banca fala de uma desapropriação parcial, onde nem toda a propriedade foi desapropriada, e aí com isso a indenização não engloba toda a propriedade, e houve um esvaziamento econômico daquele remanescente, é porque a banca está querendo que você fale do direito de extensão. E o STJ deixa abrir um tópico dentro da contestação para falar de direito de extensão. Por quê? Porque eu estou dentro do mérito que é permitido, que é impugnar o valor da indenização. Porque no direito de extensão, o que eu quero? Que a desapropriação tome a propriedade como um todo e a indenização seja completa. Eu quero que estenda. Eu acho que é uma contestação que poderia vir para a gente, numa ação de desapropriação. Já veio numa ação indenizatória, já veio numa ação de improbidade, nunca veio numa ação de desapropriação. Seria a cara do administrativo na segunda fase. A cara. É uma contestação como outra qualquer, só que você, melhor dizendo, é uma contestação, uma peça de defesa, mas eu tenho essa limitação, que não é cerceamento de defesa, de alegar somente vícios no processo judicial, como preliminar, e no mérito impugnar o valor da indenização. No máximo, dentro do mérito, abrir um tópico de direito de extensão. É isso. Porque vai ser desapropriado, entendeu? É ato de império, supremacia do interesse público sobre o privado. Mas você tem direito a uma justa indenização, então você pode alegar isso no mérito. E o artigo 5º, inciso 24, é o que vai garantir a você, é o fundamento constitucional que garante a você a justa indenização. Dentro ainda de defesas do réu, para a gente ir terminando. A gente tinha, antigamente, a possibilidade de contestação e, numa outra petição, a reconvenção, que também é uma peça de defesa do réu. Com o Código de 2015, Código de Processo Civil, eu posso ter a reconvenção dentro da contestação, como um tópico da contestação. Eu posso até ter só a reconvenção. O Código de Processo Civil traz essa possibilidade, porque a reconvenção também é uma peça de defesa. Mas, quando eu leio o artigo que fala da contestação, está dizendo lá, na contestação pode haver a reconvenção. Então, a reconvenção agora não é mais uma peça separada, como antigamente era em regra. Ela pode vir como um tópico dentro da contestação. E pode também, em outros casos, a pessoa não contestar e só utilizar a reconvenção. Acho muito difícil a banca trabalhar com reconvenção pra gente. Não acho nada impossível, tá? Porque a FGV é um ponto de interrogação. Mas acho mais provável que, se ela quiser trabalhar com contestação, ela vai trabalhar de uma forma que vamos olhar para a peça de defesa contestação. É essa que você vai escolher. Professor, o que é reconvenção? Muda o jogo, sabe? É o réu brigando, indo em cima do autor. O réu passa a ser autor, o autor passa a ser réu. Eu fazia muito isso na defensoria. Por quê? Porque o meu assistido, ele estava ocupando um bem público, aí o poder público descobria que ele estava naquele bem, mandava o cara sair de lá, ou saía ou pagava uma taxa. O cara ficava desesperado, não saía. Aí o poder público ia lá, ajuizava uma ação petitória. Eu não poderia alegar em contestação uso capião, ainda que meu assistido estivesse há muitos anos naquela casa. Por quê? Porque bem público é imprescritível, não cabe prescrição aquisitiva. Então eu contestava, buscando a improcedência do pedido autoral, e fazia a reconvenção, dizendo que o meu assistido tinha preenchido os requisitos para a concessão de uso especial para fins de moradia. Eu sou advogada. Eu sou advogada, mas eu trabalho na Defensoria Pública como assessora jurídica há 8 anos. Além de dar aulas, né? E dou aula na Escola da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas sou advogada, com muito orgulho. E professora. Certo? Então, hoje a gente tem a reconvenção podendo vir dentro da contestação. Coisa que antigamente não podia. Acho difícil. Acho muito difícil. Acho que se vier uma peça de defesa é só a contestação mesmo. Aí tem que ficar de olho para ver se tem alguma preliminar e olhar bem para o mérito. E acho que se vier uma contestação, vem uma contestação numa ação de desapropriação, que ainda não caiu para a gente. E é muito peculiar, é muita cara da nossa segunda fase. É muita cara de administrativo.
Se você me perguntar assim, professora, de recurso, o que a senhora acha que pode cair? Eu continuo apostando no agravo de instrumento. A apelação caiu 2 vezes seguidas. Uma apelação numa ação ordinária, numa ação de procedimento comum, e o último exame, uma apelação em mandado de segurança. Tá? E peça de defesa, contestação. Sinceramente, eu acredito na contestação sem essa misturada com a reconvenção, porque eu acho que a banca não vai nisso, não. Contestação. A contestação, a gente tem aí uma boa peça para fazer numa ação de desapropriação. Então, pessoal, o que poderia vir pra gente? Uma ação ordinária que já não cai há algum tempo e a menina dos olhos do examinador, e ele tem várias opções dentro de uma ação de procedimento comum. Um MS também não tem caído. Como recurso, eu continuo apostando no agravo de instrumento, mas poderia vir um agravo interno, você tem que saber fazer a diferença. Ação popular já caiu 2 vezes, não acho que vem agora não tô achando com cheiro de ação popular não. E a peça de defesa, contestação, tá? Então assim, você tem palavras-chave que te ajudam a identificar a peça, mas não basta só decorar as palavras-chave, você tem que entender todo o raciocínio jurídico para não ser pego de surpresa pela banca. Quando ela bota sentença que denegou o MS, aí o aluno olha o denegar e fala, é ROC. E não presta atenção que é sentença. E não presta atenção que foi proferida pelo juiz de primeiro grau. E que em momento nenhum a questão falou em decisão de única ou última instância, não falou de tribunais superiores, não falou de TRFs, não falou de tribunais do Estado, não falou nada disso. Entendeu? Então, e eu vou dizer para vocês o que eu falei para os meus alunos hoje na aula inaugural. A peça ela é importantíssima, por isso que quando a gente estuda na nossa segunda fase, você aprende a identificar a peça, você aprende a estruturar a peça, você faz treinamento diário de peças, você faz simulados, treina tanto quando você chega na prova, você já sabe de cor e salteado quando é que tem que usar determinada peça. Tem que guardar as palavras-chave, mas eu também tenho que manter o raciocínio jurídico, senão eu me perco. Agora, um conselho para vocês. De repente tem muita gente aí que não é meu aluno. Não fique apenas preocupado com a parte processual, com a parte da peça. Não deixe de estudar o direito material. Mas por que, professor? Porque o direito material, meu amor, vai ser o recheio da sua peça. Vai ser o recheio das suas 4 questões. Você pode até acertar a estrutura da peça. Oba, agravo de instrumento, fazer tudo bonitinho, do jeito que a professora ensinou, decoradinho, sabe? Tudo separadinho. Mas não soube identificar o direito material violado. Não soube apresentar a fundamentação jurídica. Chegou nas questões, não sabia responder, porque achou que o direito material não servia de nada, porque agora é uma prova prático-profissional, então eu tenho que cair dentro só da parte processual. Tá errado, tá no caminho da reprovação. A prova prático-profissional é direito material casado com o direito processual. E eu repito, é o direito material que vai ajudar na fundamentação jurídica da peça, é o que vai ajudar você a responder as suas questões. A sua prova é um todo, peça com 4 questões. Se você só acertar a peça e não acertar as questões, você é reprovado. Se você só acertar as questões e errar a peça, você é reprovado. Então faça um estudo de forma que você consiga estar preparado para o todo. Porque se você pecar em um aqui, o outro te segura lá, tá? Então toma cuidado, não menospreze o direito material. Os alunos que inicialmente não me escutaram e teimaram em deixar o direito material de lado, porque é muita aula, porque tem que assistir, eu já sei o direito. Eu já sei o direito material, eu estudei para a primeira fase. Na hora de fazer a prova vai ter muito trabalho. Tá legal? Tudo bem? Bom, pessoal, hoje o nosso... deu até uma horinha, né? Falei aí das peças, então, que tem uma maior chance de serem cobradas. Dei algumas dicas para vocês poderem identificar e fazer a prova com tranquilidade, né? Falamos aí das principais peças, as diferenças, palavras-chave. Não estudem só a parte processual, tem que estudar os dois.
tá? Direito material com direito processual. A gente ainda vai se encontrar mais pelo Periscope, né? Hoje, por exemplo, eu fiz a aula inaugural, foi aberta para todo mundo. Espero que você... Tem que te dar os parabéns, né? Porque você já tá olhando aí para a segunda fase, já passou pela primeira. E aí que você tenha paciência e tranquilidade para essa segunda fase. Não fica muito ansioso não, porque senão vai dar problema, tá? 3 peças? Quais 3 peças que você gostaria? Que eu acho que poderia cair? Uma ação ordinária, que há muito tempo não cai. Recurso, eu aposto no agravo de instrumento. E vamos ficar de olho numa contestação. Se vier uma contestação, eu acho que pode ser uma contestação numa ação de desapropriação. Tá bom, amados? Beijo do coração. Meia-noite, ó, vou virar abóbora aqui, ó. Obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada, Amo Direito. Obrigada por todo mundo que participou aí da nossa live. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Fica com Deus também, viu, Rosane? Beijo grande, tá? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Beijinho, 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 beijinho. Boa noite. Tchau.